E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Amém? Senta dando glória. Também, mas que eu me esqueço, quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, né, a Levita Sara, que veio me acompanhando, a minha mãe, né, Clarice também, que veio aqui me acompanhando. Deus abençoe. Amém. Quando eu leio esse texto aqui, eu vejo coisa grande e maravilhosa que Deus fez na vida de Jeremias. Se você for observar o texto, a história de Jeremias, ela não vai começar no capítulo de número 33, né? Porque a Bíblia diz que a segunda vez a palavra do Senhor, ela veio a Jeremias. Mas quando foi a primeira vez que Deus falou com Jeremias? Foi lá no capítulo 1. Foi ali que começou a história dele. Foi ali que Deus estabeleceu o reino. Foi ali que Deus ele deu um ofício para o seu servo. Quando lá no capítulo 1, a Bíblia vai falar sobre esse servo do Senhor, falando Jeremias. Eu creio que todo mundo aqui conhece a história dele. Porém, eu quero resumir nessa noite, para que você possa entender o plano que Deus tem na vida de cada um e como Ele trabalha na vida de cada um. Porque a Bíblia diz que Jeremias ele foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Louvado seja Deus. Lá no capítulo de número 1, versículo 5, se me falhar a memória, a Bíblia diz que Deus escolheu ele desde o ventre da sua mãe. O interessante é que quando Jeremias ele é chamado por Deus, a palavra do Senhor vai dizer que quando Deus diz assim: olha Jeremias, eu te escolhi para que você possa levar a minha palavra, para que você possa ter um ofício de profeta. Porque talvez naquela época ninguém mais queria servir ao Senhor, porque sabia que o ofício de profeta era um ofício muito difícil, aleluia, de se exercer. Por quê? Porque o profeta do Senhor sofria perseguição, humilhação, louvado seja Deus. O profeta ele sofria com algumas coisas na sua vida. Então nem todo mundo queria ser profeta, nem todo mundo queria levar a palavra do Senhor. Nem todo mundo, aleluia, queria ali, aleluia, fazer aquilo que o Senhor mandava. Mas o interessante, aleluia, é que Jeremias, quando ele é chamado, ele vai colocar diante do Senhor algumas situações, dizendo: Senhor, eu não posso levar a tua palavra. Por que você não pode levar a minha palavra? Porque eu sou pequeno, Senhor, sou uma criança, não sei falar, louvado seja Deus. Mas o interessante é que quando Jeremias coloca essa situação, esse problema diante do Senhor, observe que Deus ele sempre vai ter uma resposta para dar para os seus servos. E qual foi a resposta que deu para ele? Jeremias, não diga que você é uma criança, porque aonde quer que eu te mandar, você irá. E tudo quanto eu te mandar dizer, você vai dizer. Louvado seja Deus. Aleluia. Observe, irmão, que ele colocou uma situação diante do Senhor, achando que Deus dizer: tá bom, fica aí. Não precisa não, eu chamo outro. Mas sempre que Deus, aleluia, tem algo, louvado seja o nome do Senhor, na vida de um servo, como já foi falado aqui nessa noite, eu também costumo dizer nas minhas ministrações, que pode correr para um lado, pode correr para o outro. Aleluia, como disse o pastor uma vez, pode até, aleluia, se esconder dentro de um saco de carvão, se pintar todo de preto, mas os olhos do Senhor são como o chão e fogo para todo o bem, e também tem o mal. Então não adianta a gente querer correr, aleluia. Não adianta a gente querer arrumar algumas situações, aleluia, para correr da presença do Senhor, porque Deus, ele, quando tem um plano na vida do camarada, o camarada pode até correr, e o Senhor, aleluia, até permite a corda soltar, mas quando o Senhor puxa, ele puxa, aleluia, e faz feito o plano que ele compôs. E a Bíblia diz que quando ele é escolhido por Deus, a palavra diz que quando ele coloca a situação diante do Senhor, que o Senhor diz assim para ele: olha Jeremias, não diga que é uma criança, porque aonde quer que eu te mandar, tu irás. E tudo quanto eu mandar você dizer, você vai dizer. Aleluia. Então observe, irmão, que o Senhor sempre vai ter uma resposta para o meu e para o teu problema. A gente não pense que a gente vai correr diante da presença do Senhor, que a gente não pode não. O salmista disse que pode, aleluia, fazer a sua cama lá no céu, que lá o Senhor vai ver. Ele pode até
seja Deus. Porque quando o Senhor te escolhe para pegar esse evangelho, o Senhor já te escolheu sabendo que você tem a capacidade de levar a sua palavra onde o Senhor, Ele te mandar você levar a palavra. Então não adianta se esconder do Senhor. Aleluia. E naquele momento, aleluia, quando o Senhor falou com ele, o Senhor vai mostrar a ele ali uma vara de amendoeira. A Bíblia diz que o Senhor pergunta a ele: Jeremias, o que é que tu está vendo? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor disse para ele: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Louvado seja Deus. Abra comigo no livro de Jeremias, capítulo de número 1. Louvado seja Deus, para você acompanhar a leitura dessa noite. Aleluia. Capítulo de número 1. Lá no versículo de número 19, se você encontrou, vai dizer assim: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Quando o Senhor Ele escolhe você, louvado seja Deus, observa que quando Deus te escolhe, Ele sempre vai te capacitar, porque a Bíblia diz que Ele não está atrás daquele que se acha grande, se acha bonito, se acha famoso, se acha que prega demais, se acha que louva demais, mas o Senhor está atrás daquele que coloca diante da presença dele, o coração aquebrantado e contrito, porque Davi, aleluia, é o segundo coração de Deus. Aleluia, sempre que Davi errava, ele chegava diante da presença do Senhor e dizia: Senhor, me perdoa, olha Senhor, eu sou pequeno, olha Senhor, eu te peço uma coisa, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, não afaste de mim a tua presença e me retira de mim o teu Santo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que quando Davi, louvado seja Deus, chegou diante da presença do Senhor, os inimigos estavam querendo pegar Davi. Aí Davi, lá no Salmo de número 57 ou 51, se não vai me falhar a memória, ele vai dizer: olha Senhor, a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Então eu estava dizendo a Jeremias: eu te escolhi, te capacitei, eu aleluia, coloquei palavra na tua boca. Aí ele diz assim: abre bem a tua boca que eu te encherei. Abre bem a tua boca, porque onde você for, Jesus vai te encher. Aonde tu precisar, planta do teu pé, o Senhor vai usar a tua vida. A tua vida de quê? Levanta a mão de Deus. Olha, Jesus está nesse lugar e Jesus quer te usar, quer te usar. Louvado seja Deus. Então Jeremias, quando ele é levantado por Deus, aleluia, ele vai passar por situações, como eu falei aqui nessa noite. Jeremias é conhecido na Bíblia como o profeta chorando. Aleluia. Mas por que ele é conhecido como profeta chorando? Porque ele sofreu o descrédito de levar a palavra de Deus. Por que ele sofreu o descrédito? Porque onde ele chegava, que ele ministrava sobre a palavra de Deus, que ele entregava no decreto, muita gente não queria ouvir a voz dele. E não é diferente nos nossos dias. No tempo que a gente está vivendo, não é diferente. Muita gente ainda vai olhar para mim e para você e vai dizer: Deus não usa. Aleluia. É mentira. Eu não acredito. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, bota uma coisa no seu coração e na sua mente. Quem dera que você guardasse isso? Nem Jesus agradou a todo mundo. Nem Jesus. Aleluia. E nem mais você também vai agradar. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você aqui nessa noite. Então, somente aonde você chegar, não se acovarde. Abre a tua boca, deixa Jesus te usar. Aleluia. Não importa a palavra que Deus colocar no seu coração, mas o que importa é que você agrade a Ele. Porque você foi chamado, eu fui chamado, nós fomos escolhidos para agradar a Ele. E não importa, aleluia, quem vai desagradar, aleluia, se é o pai, se é a mãe, se é o irmão, se é um amigo, aleluia, se é um colega, mas o que importa é que eu e você não perca a nossa salvação, aleluia, por não levar aquilo que Deus colocou no meu e no teu coração. Não se acovarde. Aonde você for, pregue. Aonde você for, louve. Se é numa escola, louve. Se é no trabalho, louve. Se é na rua, louve. Se é na padaria, pregue. Aonde Jesus te enviar, você tem que levar a boa palavra. Essa palavra que é boa, perfeita e agradável. Louvado seja Deus. Então passa-se o tempo. Quando vai passando o tempo, a palavra do Senhor, ela vai dizer, aleluia, que no capítulo de número 18, quando passou esse tempo, até chegar ao 18, o Senhor vai chamar Jeremias para um particular.
E qual é o particular? Que o Senhor chama ele e diz assim: Jeremias, desce à casa do oleiro e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. A Bíblia diz que Jeremias desceu à casa do oleiro para ali ouvir a palavra, a voz do Senhor através de um vaso. Louvado seja Deus. Naquela época, literalmente, o oleiro estava fazendo um vaso sobre a roda, onde a Bíblia diz que aquele vaso ele se rodava ali, o oleiro ia trabalhando o vaso da forma que ele queria trabalhar. Mas a Bíblia diz que teve um momento em que o vaso ele se rachou e se quebrou nas mãos do oleiro. E naquele momento a Bíblia diz que o oleiro Deus falou com Jeremias e disse assim: olha, Jeremias, da mesma forma em que o vaso se quebrou na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Aleluia, você não entendeu. Da mesma forma em que o oleiro se trabalha no vaso, quando o vaso não está mais, aleluia, da forma que o oleiro quer, não é o oleiro que vai quebrar o vaso, mas é o vaso que vai se quebrar nas mãos do oleiro. E o Senhor olhou para Jeremias e disse: olha, Jeremias, da mesma forma que esse vaso aí se quebrou nas mãos do oleiro, nós trabalhamos assim com vocês. Quando você não está me agradando, você se quebra. Quando vocês pegam, você se quebra. Quando eles agradam, você se quebra, mas não porém. Aleluia. Quando se quebra, não pode ficar quebrado, porque a Bíblia diz que o oleiro vai pegar aquele vaso, vai colocar sobre a roda e vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. E quando ele trabalha, ele vai diferente, trabalha sobre a roda. Aleluia, Jesus está nesse lugar. Você está sentindo a presença dele? Aleluia, o olho de branco está passeando aqui nessa noite. Está passeando aqui, está passeando aqui, está passeando aqui. Ele vai trabalhar em vida, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Aleluia, vai trabalhar nessa noite. Aleluia. Quando ele decide trabalhar, aleluia, não há ninguém que corra da presença dele. Glória a Jesus. Eu costumo dizer, eu falei ontem em uma ministração que eu fui ministrar em Homens Campos, que se eu e você cair na mão do homem, pode ser que até o homem me libere e te libere, mas a única coisa é cair na mão de papai, porque quando aleluia cai na mão dele, eu quero saber quem é que vai tirar na mão dele. Aleluia, deixa Jesus trabalhar no vaso, não coloca a tua mão, porque Jesus está trabalhando, ele vai trabalhar na sua casa. Ele vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Ele vai trabalhar, vai trabalhar. Enquanto daqui Jesus trabalha lá nessa noite. Aleluia, super cantarás. Jesus está nesse lugar, irmão. Jesus está como ele quer. Então ele mostrou a Jeremias como é que o vaso se quebra na mão dele. Mas o Senhor chamou Jeremias, não era porque Jeremias estava rebelde. Ele chamou Jeremias para mostrar a Jeremias que o povo que ele estava falando a palavra era quem estava rebelde. Então não era ele que estava rebelde, era o povo que estava rebelde. Por quê? O povo de Israel vivia com um efeito de roda gigante, aleluia. Uma hora estava bem, uma hora estava mal, era um efeito de roda gigante. Uma hora que servia a Deus, outra hora servia a deuses, aleluia. Aí Josué lá no capítulo de número 15, versículo 24, vai dizer: escolhei hoje a quem se faz, aleluia, o Deus em cuja terra serviu aos nossos pais, ou Deus em cuja terra serviu os amorreus. Aí ele diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Você não pode ficar em cima do muro, mas você tem que escolher se você vai servir a ele ou se você vai ficar em cima do muro. Aleluia. Tem que escolher, irmão, louvado seja Deus. Não adianta, aleluia, a gente ficar em cima do muro, porque papai, ele não brinca de ser Deus, não brinca de ser Deus. Então o povo estava rebelde, o povo não queria mais ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Então quando o povo vai ficar rebelde, aleluia, o Senhor sempre tem um jeito de tratar. Mas observe, irmão, que o inimigo ele sempre teve raiva do povo de Israel. O inimigo sempre teve raiva, louvado seja Deus, daquele que leva a palavra, a boa palavra. Porque a Bíblia diz lá no livro de Pedro, lá no livro de Atos, capítulo 12, por Pedro levar a palavra do Senhor, aleluia, a Bíblia diz que o rei Herodes jogou Pedro lá dentro do cárcere. Louvado seja Deus. Sabe por quê, irmão? Uma vez, Jesus falou assim para Pedro: olha, Pedro,
Aleluia. Tu és chamado Bar-Jonas. Louvado seja Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo assim para ele: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Louvado seja Deus. Pedro, ele era bruto. Louvado seja Deus. Ele era aquela esmeralda, aquela pedra bruta que o Senhor queria lapidar, mas ele não deixava. Louvado seja Deus. Mas quando chegou lá no livro de Atos, Pedro já estava transformado e levando a palavra do Senhor. E aí diz que o rei Herodes matou a minha espada, jogou Pedro lá dentro da prisão, mas a palavra do Senhor vai dizer que a igreja ela fazia uma contínua oração por ele a Deus. Eu não sei qual era a oração das irmãs, mas eu vou já ignorar mais ou menos o Senhor, vai lá Santo Pedro, Senhor, vai lá Santo Pedro, Senhor, vai lá e liberta. Quando as irmãs orou, o anjo do Senhor desceu na prisão de ser dormente, levanta, ora sobre os pés, joga a capa nas costas, toma aqui, nessa noite, quando você pede o Senhor parar, o anjo do Senhor vai trabalhar, e Jesus já libertou nessa noite. Aleluia, Jesus. Jesus já libertou alguém na noite desse dia. Aleluia, Jesus. Eu não sei quem é que está precisando de braço, mas tem alguém que está na garra de Satanás. Mas nessa noite o Senhor está indo lá, está desfazendo todas as armadilhas do diabo. Contra a tua vida. Porque Isaías vai dizer, lá no capítulo de número 54, versículo de número 17: toda ferramenta preparada contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua parentela, não vai prosperar. Não pode prosperar nenhuma ferramenta, mesmo que Satanás se levante, aleluia, e tente contra a tua vida, contra a tua casa, não pode prosperar. Vou começar a pregar. Jeremias, no capítulo 33, estava encerrado. Aonde? Lá no pai. Que foi que jogou ele lá? O rei de Edequias. Estava lá dentro. Aleluia. Vou levar essa palavra. Por falar na cara de Edequias aqui que ele não gostou. Aleluia. E sempre vai ter alguém tentando me encarcerar e me encarcerar. Aleluia. Tentando me calar e me calar. Louvado seja Deus. Porque o sistema, ele quer isso. Louvado seja Deus. Ele quer que eu e você se calem. Mas Jesus disse: se eu e você se calar, até as pedras vão clamar. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se cale, não se cale. Aleluia. Onde você for, leva a palavra. E por ele levar a palavra, foi encerrado o cárcere. Aleluia. A Bíblia diz que quando ele é encerrado, ele está lá no Pai, está preso, mas o Senhor falou com ele pela segunda vez. Aleluia. No capítulo 33, versículo 3, que é a resposta dessa noite: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Sabe que você tem clamado a Deus? Porque Jeremias estava numa situação em que o Senhor falou com ele, pediu para ele clamar. Porque se ele clamasse, o Senhor ia mostrar a ele coisas grandes, ocultas ou firmes, que Jeremias ainda não sabia. Aleluia. E quais são essas coisas que nós devemos entender? Que quando a gente desce diante da presença de Deus, tudo aquilo que está oculto, o Senhor começa a nos revelar. Amém. Tudo aquilo que está, vamos dizer assim, por debaixo dos panos, o Senhor começa a nos dar a revelação. Mas nós só recebemos essa revelação através de um clamor, através da oração. Sabe por que a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, enquanto aí você está orando, enquanto aí você está clamando, o Senhor vai trabalhando na vida daqueles que aí você pensa que o Senhor não está trabalhando, mas o Senhor trabalha. Porque essa promessa aqui, pastor Daniel, foi uma promessa de restauração para o povo de Israel. Lá no capítulo 33, versículo 6, vai dizer assim: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Versículo 7 e 8 vai dizer assim: removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e que transgrediram contra mim. Louvado seja Deus. O Senhor estava dizendo a Jeremias aqui que o povo errou.
o povo pecou, o povo falhou, mas observa que o Senhor sempre vai ter uma palavra de restauração para levantar aquele que está no pó. Mesmo estando no pecado, mas o Senhor sempre vai levantar alguém para ir lá e tirar a pessoa que está no pecado, que está falhando, que está errando, porque eu e você não é melhor do que ninguém. Aleluia. Nessa caminhada eu aprendi, irmão, que eu e você não é melhor do que ninguém. Aleluia. Sabe, todos que estão aqui nessa noite, lá de cima, o Senhor vê em você como a filha do nosso presbítero Cláudio, pequenininho. Ninguém é maior, ninguém é menor. Todo mundo é igual diante da presença do Senhor. E essa palavra aqui que o Senhor falou no coração de Jeremias foi dizendo que ia restaurar o povo, que ia levantar o povo que estava caído. E lá no versículo número 9, capítulo 33, vai dizer: e esta cidade me servirá de dia e de noite. De dia, e essa cidade me servirá de nome e alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantação e perturbação por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Aí lá no versículo de número 11 vai dizer: a voz de gozo e a voz de alegria, a voz de noivo e a voz da esposa e a voz do que diz: louvai ao Senhor dos exércitos, porque é bom, e o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne a cativeiro da terra como ao princípio, diz o Senhor. O Senhor estava dizendo aqui através desse versículo que o povo estava triste, estava abatido, porque a palavra vai dizer que um coração alegre aformoseia o povo, mas pela dor do coração o Espírito se abate. O povo estava abatido. Foi louvado aqui nessa noite pelo o servo do Senhor. Chora Israel, aleluia. Babilônia não é o teu lugar, louvado seja Deus. Clama ao Senhor, porque Ele te ouvirá e o inimigo vai te libertar. Nessa noite eu profetizo que aquele que está na mão do inimigo, ele vai ter que libertar nessa noite. E eu profetizo dizer assim, que Satanás vai ter que soltar. Sabe por quê? Porque esse bairro é do Senhor. Olha o que é esse bairro aqui, para mim, para a cidade. Olha, o Senhor é nesse bairro. E Satanás está trabalhando na vida de pessoas. Mas nessa noite eu profetizo dizendo que ele vai ter que bater em retirada, porque o Senhor escolheu esse povo. O Senhor escolheu esse povo, louvado seja Deus. E o inimigo faz tudo. O inimigo faz de tudo, louvado seja Deus, para derrubar esse povo. Mas o Senhor, Ele é um Deus misericordioso que vai lá nessa noite. Aquele que está caído, o Senhor levanta nessa noite. Aquele que está abatido, o Senhor levanta nessa noite. Aquele que está perdido, o Senhor Jesus, Ele é o bom caminho. Sabe por quê? Porque Ele disse lá no livro de João, capítulo 15, versículo de número 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Aquele que é cego, Ele é a luz. Aquele que está perdido, Ele é o caminho. Aquele que está na terra, Ele vai lá e arranca, Ele arranca com a sua mão forte, porque Ele é poderoso. Amém? Que bem nessa noite. Louvado seja Deus. Eu queria orar pela sua vida. Tem alguém aqui que está afastado do Evangelho? Todo mundo aqui é crente? Só quem é evangélico que levanta a mão. Só quem é. Aleluia. Só os teus jovens lá atrás que estão afastados ou nunca aceitou? Estão afastados? Se Deus tocou no coração de vocês nessa noite e vocês quiserem dar um passo para Jesus, vocês sabem que Deus Ele tem algo na vida de vocês. Aleluia. Não é por força e nem por violência, mas quem trabalha no coração do homem e da mulher é o Espírito Santo de Deus. Se você se enganar nessa noite, tem um braço para vir nessa noite, ou se não, levanta a mão daí que a gente ora pela sua vida. Amém? Vou insistir mais um pouco. Louvado seja Deus. Amém. Porque quando Deus Ele tem plano, aleluia, mesmo que o inimigo ele tente dizer que não vai, porque eu não estou preparado, mas o Senhor Ele é aquele que prepara. Amém? Vou perguntar mais uma vez: vocês querem essa noite aceitar Jesus ou se voltar para Ele? Se quiser vir aqui à frente, se tiver com vergonha, levantar a mão daí mesmo que a gente ora. Amém? Louvado seja Deus. Não? Amém. Então, coloque ele em oração, eu não conheço eles, mas eu creio que o Senhor trabalhou nessa noite e eles vão se voltar para Jesus. Amém? Amém. Eleva o teu coração nessa noite para o teu problema, no seu que você está passando, que você tem enfrentado. Mas eu creio que Deus Ele é um Deus de vitória. Ele dá vitória aonde você precisa da vitória. Amém? Feche teus olhos e eleva o teu coração nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nessa noite está aqui o teu povo,
Senhor, que está nessa noite, Senhor, com o coração, aleluia, ligado no seu problema, Senhor. Mas eu creio que o Senhor é um Deus poderoso que vai lá no problema, arranca tudo aquilo que precisa ser arrancado. Se tem alguém, Senhor, que precisa voltar para a tua presença, vai voltar. Se tem alguém que precisa ser liberto, vai ser liberto. Eu não sei se os teus servos estão precisando, Senhor, de uma bênção financeira, mas eu creio no Deus que pega o papel que está embaixo e coloca em cima. Eu creio no Deus que faz o sobrenatural acontecer. Visita nessa noite o celeiro do teu servo, assim como o Senhor visitou aquela viúva, Senhor, que estava passando por uma escassez, Senhor. Eu creio nessa noite que o Senhor também é um Deus, aleluia, que faz, Senhor, além da medicina. O Senhor é um Deus que cura, que liberta, que restaura, que transforma, que levanta aquele que está caído, coloca de pé. Vai nessa noite aquele que está na droga, na prostituição, na fornicação, no adultério. Eu creio no Deus poderoso que salva, que cura, que liberta e que restaura. Vai trazendo nessa noite aquele que está afastado do teu caminho, porque o filho pródigo se afastou, Senhor. Mas a tua palavra vai dizer que o pai ficava ali na porta, esperando ele voltar de braços abertos. E chegou o tempo que ele se voltou para a casa do seu pai. A palavra também vai dizer que a ovelha se perdeu. E o Senhor Deus também nessa noite que vai lá, aonde a ovelha está perdida, aonde a dracma está perdida, o Senhor, olha, eu mando acender a candeia para achar. Porque a palavra diz que aquela mulher perdeu aquilo que era mais valioso, mas ela perdeu dentro de casa. E o Senhor ministra no meu coração aqui nessa noite para dizer para você que você tem que acender a candeia para que Deus possa iluminar sua mente. E aquilo que você perdeu, você tem que achar. Louvado seja Deus. Você tem que achar, porque Deus está ministrando dizendo assim. Amém. Aleluia. Que alguém perdeu algo. E é espiritual. Se orava, aleluia, agora não ora mais. Se pregava, agora não prega mais. Se louvava, agora não louva mais. Mas Deus está dizendo que é necessário acender a candeia. E qual é a candeia? A candeia da oração. Porque quando você começar a orar, o Senhor vai fazer algo sobrenatural acontecer através da tua vida. É necessário acender a candeia, mas aquele que está perdido, o Senhor vai olhar. E aquele que está perdido nos caminhos, que sabe voltar nessa noite, eu profetizo que vai voltar para os caminhos do Senhor. E eu creio que o Senhor irá fazer coisas grandes e maravilhosas na vida de todos que estão aqui. E nessa noite eu já agradeço a minha oportunidade